Oi, gente, boa noite para todo mundo. Dei uma fechadinha sem querer, desculpem, eu sou nova conduzindo lives. Queria desejar boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou Larissa Lima, sou doula, sou educadora perinatal, pós-graduanda em enfermagem pelo Einstein em ginecologia e obstetrícia. E trabalho com esse universo feminino, trabalho com nascimentos e tô nesse movimento com o Léo, tô nessa parceria, né? A gente tá fazendo esse movimento todo. E hoje eu vou conversar um pouquinho com a Maísa. Maísa, já tá por aí? Se tiver a cena aí pra eu saber que você tá aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de maternidade, então vai ser um bate-papo. A gente vai trocar um pouquinho. Tá, eu acho que esse Granny Teresa é você, mãe? Acho que é a Maísa. Gente, desculpa que é a primeira vez que eu conduzo uma live. Ah, tá aqui, estamos. Estamos juntos. Oi, Maísa! Ida, tudo bom? Tudo e você? Também é a minha primeira vez, então eu nem sabia como entrar, sabe? Tava aguardando. Tudo novo, né? Sim, tudo novo. Maísa, se apresenta um pouquinho pra gente te conhecer melhor, pra gente saber quem é você. Sim, eu sou a Maísa. Na verdade, eu moro nos Estados Unidos há 14 anos e sou casada há 10 e tenho uma filha de 4 anos e meio. Na Que verdade, ela legal. tem mais que 4 anos e meio, porque ela faz 5 em janeiro. Ai, que linda. E também eu tenho uma creche Ai, e que lindo. sim, eu cuido de crianças. Que legal. Como que chama sua filha, Maísa? Maria Clara. Ai, que lindo. Você teve ela aí nos Estados Unidos? Tive ela aqui. Uhum. Que legal. Conta pra gente como foi esse processo. Como foi a gestação? Foi planejado? Não foi? Foi, Conta. foi planejada. Eu já estava casada há algum tempo. E aí a minha filha ela vinha falar comigo, né? Quando eu ia no centro, ela sempre vinha pedir para vir. E eu sempre achava que eu não estava pronta ainda, ia adiando, ia adiando. Até que uma grande amiga minha engravidou e ela falou: Amiga, vamos, toma coragem, vamos, traz logo a sua menina, porque eu já sabia que seria uma menina. E aí eu falei, acho que eu vou animar. Acho que é agora, não, sabe, não vou ficar protelando isso. E aí eu resolvi engravidar. Só que eu achei assim que ia demorar um pouco para engravidar. E aí eu parei de tomar medicação, remédio. E assim, da primeira oportunidade que eu dei para ela, ela veio. Ah, tava querendo ouvir falar agora. Tô É, indo. foi bem assim, na verdade, eu comecei a passar mal, eu nem sabia que eu estava grávida, eu fui descobrir eu estava de 9 semanas. Uau. E eu não quis ficar naquela neura, sabe? Porque eu vivi isso com uma amiga que ela, na verdade, ela, né, ficava, será que eu tô grávida? E às vezes... E eu falei assim, eu vou deixar rolar. Quando acontecer, eu vou sentir os sintomas. E eu era muito desligada, eu não era muito conectada comigo mesma, com o meu período menstrual. Eu não era. Eu era totalmente desconectada de tudo que você imaginar. E aí, eu realmente fui fazer o teste porque eu contei pra ela que eu tava passando mal, que eu tava vindo, né, enchendo a boca de água, aquela coisa ruim, vontade de vomitar. E ela falou, amiga, faz o teste. Ela até falou pra mim, vai lá na farmácia, compra o teste. E aí eu fui e deu, tava grávida. Aí, Tava na hora. na hora, aí já consegui marcar um médico, porque eu tenho hipotiroidismo. Então eu precisava ir o mais rápido possível pra checar, né, se tava tudo bem, meus hormônios. E aí, de fato, a médica alterou minha medicação. Enfim, aí começou toda aquela parte, né, de ir ao hospital, fazer exames, checar. E aí, incrível, eu descobri isso acho que na quinta, quando foi no sábado, uma médica conseguiu me atender. Que E, legal. e assim, várias não podiam atender, eu falei, eu vou nessa mesma, nessa que pode me atender, eu vou. E aí lá a gente fez ultrassom do neném e eu já via, né, tá formada ali, foi muito emocionante, muito emocionante. Mas eu era totalmente desligada, Larissa, totalmente desconectada de tudo, sabe? Da terra, do meu feminino, do meu sagrado, da minha ancestralidade, da minha mãe, totalmente desconectada da minha mãe. E aí foi um turbilhão, assim. Primeiro que minha gravidez ela não foi fácil. Eu trabalhava em São Francisco, eu cuidava de uma menininha em São Francisco.
E para dirigir todos os dias era horrível para mim. Eu não me sentia segura dirigindo. E aí eu rezava, eu pedia proteção, pedia espiritualidade e tinha que trabalhar, então, né, eu Não ia. tem jeito, né? Não, mas era muito leve esse trabalho. Esse trabalho, essa menina, ela me trazia. Aliás, foi até. Acho que ela me incentivou muito a ser mãe, porque quando eu soube que eu ia ter uma menina, e eu me apeguei muito a essa, sabe, essa criança. E ela já estava com 6 anos e meio. E aí eu. Era bem leve. Esse trabalho me trazia muita leveza, muita alegria, como é para mim cuidar de criança, né? Às vezes não é fácil, mas é um trabalho que é da minha alma, assim, sabe? Eu sou feliz fazendo isso, mesmo que às vezes não é, né? Não é todos os dias que é tão maravilhoso, né? É a sua missão de vida fazer isso, né? Um pouquinho É, diferente. Eu trabalhei com criança uma época, dei aula de inglês, trabalhei com crianças de 3, 4 anos. Gostava bastante, mas sentia que não era aquilo. Quando não é pra ser, não é, né? sim, Achei interessante o que você falou de você, vou engravidar, mas desliguei, né? O que às vezes muitas mulheres tentam, estão ali tentando, e meu Deus, por que eu não consigo? E todo mês vem aquela expectativa e aquela decepção quando a menstruação vem e não conseguiu, né? sim. Então, assim, às vezes a gente tem que desligar, falar, joga pro universo. Beleza, vou parar de tomar remédio e se Uhum. vier, veio. Eu não vou ficar na neura. Exatamente porque eu sofri com uma amiga minha que estava um pouco nisso. E aí eu falei assim, eu não quero passar por isso, não. Sabe, foi uma forma, eu já convivia com uma amiga, tava passando por esse processo de ansiedade, tal. Falei, não, a hora que tiver que vir, vai vir, eu sei que ela vai vir, então tá tudo certo, né? E aí, inclusive, ela pedia para chamar a Ana Clara, tá? A Ai, que última vez que lindo. ela veio falar comigo, ela me pediu para chamar a Ana Clara. E aí, falei, tá bom, se seu pai aceitar, né, tá tudo certo. A gente coloca a Ana Como Clara. eram esses encontros? Você falou, ela pedia pra falar comigo. Você Eu quer ia, contar pra gente? sim, eu ia num centro espírita e lá eu tinha uma amiga médium, que nós somos amigas até hoje, a Rúbia, uma querida. E aí ela vinha através da Rúbia. A Rúbia falava, olha, ela tá aqui, e ela tem uma personalidade forte, prepara. Então, assim, eu fui bem preparada, só que é aquela coisa. Uma coisa é você ser preparada, outra coisa é depois você conviver, você, né, enfim. E aí a Rúbia falou pra mim, olha, ela tá aqui, ela tá pedindo pra que coloque o nome dela na Clara. Aí eu falei, uau, tá querendo escolher o nome? Como assim? Eu escolhi até o nome. Até o nome a criatura quer escolher, né? E aí, enfim, aí eu falei, tudo bem, se o pai dela aceitar, mas aí eu fui falar com meu esposo, ele falou assim, espera, quando você ficar grávida, a gente pensa. E aí, quando eu fiquei grávida, eu já sabia que era menina, enfim. Aí, quando eu recebi o resultado, que era uma menina, eu fui falar com ele. E aí, pode colocar a Ana Clara? E aí, ele falou assim, Ana, de jeito nenhum, porque uma tia que faleceu de overdose, enfim, chamava Ana. E aí, eu falei, ok, então, vamos ver. Aí, eu fui no centro para perguntar para ela se ela queria ou Maria Clara ou Clara, né? E aí, ela disse porque Maria é o nome da minha avó e de várias ancestrais minhas. Enfim. E aí eu acabei perguntando para ela, ela disse que queria Maria Clara. E aí ficou, depois deixou. E foi isso. Que legal. E como foi o processo de gestação? A coisa do emocional e o espiritual? Como que você se conectou com isso? Como foi essa conexão? Ou de cara não teve? Então, eu não. Assim, era muito amor já, porque, né, eu já desejava muito essa criança. Mas era um turbilhão, assim, eu tinha muita energia. No início, eu passei muito mal, né? Acho que a maioria das mães passam. Eu vomitava no início, todos os dias de manhã. Tudo, tudo fedia, qualquer perfume, qualquer cheiro. A minha casa, tinha parte da minha casa que eu não conseguia ficar. E a gente tentou lavar tudo, tentou. Enfim, era um turbilhão e eu não sentia muita energia no início, né? Até quando eu descobri, porque até eu descobri, não. Daí, até mais ou menos, quando eu descobri com 9 semanas, até eu completar uns 4 meses, eu vomitava e passava mal. Todos os dias de manhã era aquela. Quando eu tomava o remédio da tireoide, eu já podia preparar. E aí eu ia para a natureza, eu ia ali para fora, eu ficava no verde e acalmava um pouco aquela vômito, aquela coisa. Mas várias vezes eu vomitava. Enfim, mas assim, eu não sabia ainda, sabe? Eu era mãe de primeira viagem, para mim era tudo novo, eu não tava. E assim, eu tinha uma leve ilusão de que porque eu cuidei de várias crianças, eu cuidei dessa menininha com 3 meses,
E eu, ok, não, eu vou dar conta. Eu cuidei de várias crianças com 3 meses, eu cuidei, entendeu? Só que é diferente quando é da gente, porque quando é da gente, tá conectada com a gente, vai trazer questões pra gente, vai trazer. Sim. E aí, o que que aconteceu? Com 6 meses, eu fui pro Brasil, fiquei um pouco com a minha avó, que ela ainda era viva, e eu fui muito conectada com a minha avó. Ficar um pouco com a minha mãe, e foi muito legal essa energia. Fiquei um mês no Brasil. E assim, como eu não tava mais vomitando, eu comi muito. Então, tudo que eu tinha vontade de comer, doce, aquelas coisas gostosas do Brasil, que a gente não tem facilidade aqui. E, enfim, eu adoro comer. E aí, comi horrores. Eu já cheguei diabética. Fui fazer o exame. E aí, minha médica falou: Nossa, a gente tem que monitorar você, porque você ganhou muito peso e você tá diabética. Enfim, aí era toda semana no médico, eles colocavam um aparelho para checar o estresse do neném, se tinha ou não. E aí eu tinha que caminhar todos os dias quando eu comia. E eles regulavam o que eu podia comer. Me deram uma lista, falaram, ó, você pode comer tanto disso, tanto. Entendeu? Eu tinha uma tabela do que comer, de como Ah, comer. E claro que eu fiz, porque era para minha filha, para o bem dela, claro que eu fiz certinho, entendeu? E aí eu parei de ganhar peso. Ela foi crescendo e eu parei, né? Fazia certinho, fazia as caminhadas. E também à noite, mesmo que eu fizesse a caminhada, o meu diabetes não baixava. Então eu tinha que tomar uma medicação à noite, uma pílula. E eu tomava. Quando, quando eu tava com. E eu também escutei uma coisa, acho que errada. A médica falou: ó, você não pode ganhar muito peso mais, porque senão esse neném vai crescer muito, você não vai dar conta de parto normal. os mitos que a gente escuta dos profissionais de saúde. E eu escutei isso da minha médica, tá? Enfim, e aí eu falei, nossa, então agora eu vou comer certinho. E eu fiz certinho, entendeu? Porque, né? Mas eu também, na hora que eu escutei isso, eu lembro que eu falei pra mim mesma, tá tudo bem, Maísa. Se não conseguir sair normal, você vai ter ela cesárea e o importante é que sua filha venha, né? Com saúde é o mais importante. Uhum. Tipo, eu ficava preparada, sabe, para o que viesse. Eu não colocava assim, eu quero parto normal. Não, até porque eu era bem desconectada de tudo. Bem, então, é muito assim. E aí, eu também perguntei para minha mãe. A minha mãe teve partos difíceis. O meu foi o mais tranquilo que ela teve. E dos meus outros 2 irmãos, ela quase morreu. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a minha filha. Só que a minha mãe tinha cesáreo e eu fui normal. Mas enfim, eu quero contar. Eu tava diabética, eu tava com 40 anos, chegando, passando para 41, eu fui para o hospital e eu não lembro com detalhe se foi 2 ou 3 dias, gente. Eu tô bem esquecida para algumas coisas. Mandaram para o hospital. Mas tá cortando um pouquinho. Tenta voltar, porque pelo menos pra mim apareceu bem. Foi bem cortadinha essa parte do hospital. Tá. Então, eu tava com 40 semanas e indo para 41, e aí minha médica me ligou e falou: Você tá pronta? Tá tudo pronto? Eu falei: Tá tudo pronto. Então, vem que a gente vai te induzir. E aí, porque eu não tava dilatada ainda, né? E aí eu cheguei lá, me induziram na veia. E aí ela explicou que devido ao meu diabetes, ela não ia querer esperar mais, entendeu? E aí, ok, eu que falasse, eu ia fazer, que eu era bem despreparada. Tranquilo. E aí ela me deu injeção na veia e eu jurando que no outro dia ia ter minha filha no braço. Nossa, amanhã minha filha nasce, super na expectativa. Só que deu 6 da manhã, ela olhou, ela veio e falou assim: pode ir embora pra casa, você não dilatou nada. Aí eu falei: como assim? Eu quero ter minha filha. Eu não quero voltar pra casa sem minha filha. Aí ela: mas você vai ter que voltar, mãe. Você vai ter que voltar. E aí eu não lembro, Larissa, se eu fiquei. Foram 3 dias ou 2. Mas eu voltei pra casa e comecei a sentir dor. Dor. E quando eu cheguei no hospital, eu já estava 4 centímetros dilatada. Mas Uau. mesmo assim, eles me deram indução na veia para tomar um remédio e na vagina. Três. Isso era 7 da noite, quando eu fui induzida. Quando foi meia-noite, eu tava com muita dor. E assim, a noite inteira com dor. Quando foi no outro dia, era meio-dia, eu já não aguentava mais, eu tava muito cansada. E aí a moça que estava lá acompanhando, uma enfermeira, disse: não era dula, eu não tinha dula. Eu não estava tentada para isso. Hoje, se eu for ter outro filho, com certeza vai ser uma outra história, uma outra situação. Mas enfim,
Aí a enfermeira falou pra mim, tenta, porque eu fiz um curso lá de bola, de respiração, e eu fazia tudo isso, de meditação, mas a dor já não tava. Ela falou, tenta tomar como fala, uma shower quente, um banho quente. Bem E aí, quente. quando eu fui tomar o banho quente, a água não esquentava. E meu marido trabalha nesse hospital, ele cuida dessa parte. Aí eu queria matar meu marido, e eu já tava com raiva de todo mundo, de tudo, eu não aguentava mais essa dor. E aí eu disse pra ela, olha, eu não quero mais esperar, eu não aguento mais, me traz um anestesista. Eu quero esse anestesista. E aí ela demorou um tempo, demorou ainda, acho que 1 hora mais ou menos, para o anestesista vir e me anestesiou. E me anestesiou e eu continuei com dor. E aí, na minha cabeça, já que é anestesia, eu não quero mais dor. Eu não quero. Eu falei, pode chamar o anestesista, porque eu ainda continuo com dor e eu não quero sentir dor. Eu já senti muita dor. E aí, o anestesista veio de novo e me deu uma dose maior. Quando ele me deu uma dose maior, eu fiquei em pânico, porque eu não sentia nada, eu não sentia mais nada, nada. Era só meu rosto, era o único lugar que eu sentia. Aí eu respirei fundo, né, pra acalmar, porque eu fiquei meio que em pânico, daquela sensação que eu nunca senti na vida. Fica, né? Muito estranho, muito estranho. Eu falei, meu Deus, e ao mesmo tempo eu não era conectada, mas eu pensava assim, eu não posso sentir isso pra minha filha, eu não posso, sabe? Aí eu respirava fundo, e aí, bom, ela pra mim, ela voltou lá, olhou e falou assim, ó, 5 da tarde eu vou voltar aqui pra gente começar o parto, se você tiver dilatado tudo. Aí, quando foi 5, eu tava super esperando, falando com a minha mãe pelo telefone, que minha mãe tava vindo pra cá. Eu tava no avião já, vindo, e meu irmão. E aí, ela chegou, deu 5 horas e eu fiquei super, né, como fala, ansiosa, e nada. Ela chegou, era mais ou menos umas 5h25, ela falou, daqui 5 minutos a gente vai começar seu parto, porque põe a mão pra você ver a cabeça da sua neném. Tá, Ai, dilatou que tudo. legal. E aí eu senti o cabelo da minha filha. Eu falei, nossa senhora, tá aqui, sabe? Tá aqui, tem o cabelo. E aí deu aquela coisa, né? Aquele arrepio. Nossa, ela tá chegando. E aí ela me explicou. E eu falei, doutora, como é que eu vou empurrar essa criança sendo que eu tô sentindo meu corpo? Como que eu vou empurrar essa criança? Ela falou assim, fica tranquila, a gente vai segurar suas pernas. E você vai conseguir, você vai pôr toda a força. E aí, quando ela começou, quando ela falou, mas agora você vai respirar, ela explicou como que era. Eu não lembro, porque aí, nesse momento, eu fazia o que ela falava, mas nesse momento, você já assistiu o Nosso Lar, né? Então, Aham. eu comecei a imaginar minha filha despedindo lá no mundo espiritual e vindo, sabe? Despedindo de todo mundo lá e preparada para atravessar o muro. E aí, eu fiz essa visualização. E aí, eu falei para minha filha, eu falei, você vai ser muito amada, não tenha medo, você vai ser muito amada aqui. E aí, no meu terceiro puxão, né? No meu terceiro empurrão, que fala pushing, terceiro empurrão, ela veio. E durou 14 minutos só. Foi rápido. Aí ela veio, já colocaram ela pra mamar. E ela já sabia mamar, sabe? Ela tava mamando. E tava tudo bem, eu só agradecia por ela ser perfeita, né? Primeiro a gente vai checar se tá perfeita, né? E aí Sim. eu só agradecia e aí ela ficou ali mamando, mamando. De repente, eu comecei a sentir, eu fui sumindo. Eu fui sumindo e eu falei, eu tô sumindo. Isso já tinha um tempo, porque eles lá mexendo em mim, mexendo, fazendo massagem na minha barriga, e eu só sentia assim, aquele jorro de sangue saindo, aquele tanto de sangue saindo. Uhum. E aí começou a vir mais gente para cuidar de mim, mais enfermeira entrando, mais coisa. E aí, eu lembro que eu falei, não, eu vou concentrar aqui, só agradecer pela vida da minha filha, por ela ser perfeita. Eu vou ficar aqui nesse momento, eu vou concentrar nisso. E aí eu comecei a ver que tava meio estranho, porque todo mundo, muita gente em cima. E aí eu amamentando minha filha, de repente eu fui sumindo e eu falei assim, sai daqui porque eu tô sumindo, sabe? Me deu um negócio estranho e eu fui sumindo. E claro que era a minha pressão, né? E aí, só que isso, Larissa, eu acho que já tinha. Eu não tenho noção quanto tempo tinha, mas eu de hora que eu tava ali, sabe? E nada que finalizava. E eu achava até que estavam arrumando alguma coisa aqui, né? Enfim. Porque a médica, ela não me deu o pico, ela deixou rasgar tudo. Porque no outro dia eu fui tomar banho, eu tava toda costurada atrás, sabe? Assim, no bumbum, toda. Nossa, tem ponto em tudo, sabe? Foi bem estranho pra mim. Mas enfim, resumindo a história, aí ele não trabalhando em mim, e eu tô vendo
ali, aí eu fui sumindo, aí ela falou assim, falou pro meu esposo, né, que ele acompanhou tudo, fica com a sua esposa. Travou. É, Mas mas acho que acontece. Vai contar. Acho que tá dando pra deu. ouvir. Uhum. Daí Calma, mas deu uma travada boa agora. Tá voltando. Acho que voltou. vamos ver se voltou. Voltou, né? Mais ou menos, mas tá dando pra ouvir você. Sim. Aí a médica não deixava fechar o olho. Mas Fica ligado nela. Conversa com ela. agora, agora que a gente tá escutando você, você consegue voltar um pouquinho? Claro, claro. A médica pediu pro meu esposo ficar conversando comigo para eu não fechar os olhos. Eu lembro disso. E aí meu esposo ficou conversando comigo e eu falei, eu não tô bem, tá acontecendo alguma coisa. E reza. Eu falava para ele, reza. E aí ele rezava e chorava. E E aí, de repente, eu comecei a escutar dizendo que o meu coração acho que Voltou. travou, né? Tá meio travando e voltando. A Acho que gente agora consegue. voltou. Eu tava longe, mas eu escutava tudo. Eu escutei eles falando para tirar minha sogra e meu sogro da sala lá perto que ela tava, que era para tirar eles de lá e que o meu coração tava subindo muito. E aí, uma enfermeira disse para minha médica assim: você tem que ordenar sangue para ela, ela já perdeu muito sangue. E aí a minha médica tentando pensar no que ela ia fazer, não sei, e eu lá só escutando, mas achando que eu tava morrendo. Até então, quando eu ainda conseguia pensar, eu rezava e falava: Deus, eu sei que se for da sua vontade, eu sei que o Senhor vai me levar, mas se não, me deixa eu ficar um tempo, curtir minha filha, sabe? E meio louco assim, mas eu meio que também me preparei, tipo assim, ah, se for, né? Enfim, eu achei que eu fosse morrer, né? E aí, eles falando, o coração dela tá subindo muito, ela pode ter um ataque cardíaco. E eu escutando tudo aquilo. Eu falei, aí nessa hora eu só rezava. Só que chegou um tempo que eu já não pensava mais, aí eu sumi mesmo, sabe? Até que chegou o anestesista, porque eles me furavam em tudo quanto é lugar no corpo e não achava veia, que pegou o sangue para fazer a transfusão. E aí, nessa hora, eu não lembro. Sei que o anestesista chegou, me deu, colocou, né, para fazer a transfusão de sangue. E eu lembro mesmo que eu fui voltando, assim, depois de um tempo que eu fui, entendeu? Foi meio estranho. Eu não sei te explicar. E aí, quando eu voltei, eu perguntei, cadê minha filha, né? Aí falaram que estavam com ela, mas que ela estava bem. E que eles só estavam terminando de limpar, que eu tinha que ficar um tempo tomando sangue, que eu ia ficar ali mesmo, onde eu sala de parto, e que depois eu ia ser transferida e que era para eu tomar cuidado para não levantar devagar, que eles iam me colocar numa cadeira de roda, porque eu estava, né, fraca. E aí eu enchei muito, Larissa, eu deformei, bem deformada, muito esquisito. Enfim, mas eu não contestava nada, eu falava, só agradeço porque eu tô viva, né? Só agradeço. E aí a enfermeira me levou para o quarto depois de tudo e falou assim: você quer que a gente leve a sua filha hoje para a gente cuidar dela? Porque você teve um parto muito intenso. Deixa a gente cuidar dela essa noite para você. Eu falei: não, eu quero minha filha aqui comigo. Não é para levar ela, não é para cuidar dela. Eu quero ela aqui comigo. E aí eu lembro que eu acordei vendo a minha filha engasgar. Eu não sabia de nada, eu não sabia que a criança engasga com sucção, né? Não sei se é líquido amniótico, eu não sei. É normal, né? A criança engasgar, né? Quando ela nasce. É, E aí eu gritei meu esposo, falei, pelo amor de Deus, chama a enfermeira, porque eu não sei o que fazer. Pega, neném. E aí a enfermeira já correu, já chegou, e aí a enfermeira explicou que tinha que pegar a bombinha e limpar, entendeu? Aí eu aprendi. No outro dia minha mãe chegou, e aí foi bom, mas ela assustou de me ver toda esquisita, toda muito inchada. Eu esqueci de um detalhe. Lá, na hora que eu não tô bem, que eu não sei e tal, a médica colocou um balão no meu útero para dizer para esse útero que, olha, útero, tudo bem, você não quer contrair? Então, nós vamos colocar o neném de volta aqui para você, entendeu? Assim, um balão.
E aí eu fiquei com esse balão e eles tiraram esse balão depois, entendeu? Você não sabe se a tua placenta ela saiu normal, eles esperaram sair, ou se Lacerou, houve uma certa atração, se eles arrancaram, se puxou? dilacerou minha placenta. Uhum, sim. Entendi. Só que, bom, eu não sei. A minha mãe teve cesárea e ela teve essa mesma coisa, essa hemorragia, toda essa coisa. E, enfim. Meu irmão, que é médico, ele veio, ele ficou bem nervoso, ele achou que dilaceraram minha placenta, certo? E eles falaram que foi uma questão mesmo do meu organismo, do meu corpo, do meu útero não entender que o neném saiu. Por isso que eles colocaram esse balão de volta, encheram um balão dentro de mim. E aí que eu parei de perder sangue, aí, né, fazendo a transfusão. Mas enfim, daí no outro dia, meu irmão tava comigo, vieram para tirar o balão, tudo. Eu fiquei meio que traumatizada, assim, ai meu Deus, vai começar tudo de novo, aquela hemorragia, tipo, ai, fiquei rezando. E aí meu irmão ficou nervoso, né, tipo, ai, né, enfim. E é o que aconteceu, então a gente tem que, né, integrar da forma que foi. Mas para mim foi muito estranho, sabe? Não sei te explicar. E também, aí, meu esposo trabalha nesse hospital. E desde a primeira vez que eu fui lá fazer uma classe, eu não me senti bem na energia lá. E eu devia ter escolhido outro hospital, entendeu? Eu acho. Não sei. Mas enfim, eu acho que eu fiquei muito traumatizada com isso e eu não pensava em ter filho de forma nenhuma mais. Tipo, não quero mais, não quero. E agora tá vindo uma vontade novamente de ser mãe. E só que hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sou conectada. Eu fiz várias terapias com o Léo de curar minha criança. É porque minha filha chegou e aí chegou um turbilhão de coisas também que ela me cutucava, sabe? Cutucava minha criança. Minha mãe também, quando ela foi embora, que ela ficou aqui 2 meses, quando ela falou que estava indo embora, eu falei, como assim que ela vai embora? O que eu vou fazer? Como assim? E eu tava depressiva e eu não sabia que eu tava depressiva, entendeu? Que eu fiquei. Então, eu tive depressão pós-parto, só que eu não sabia, né, que eu achava que eu tava bem, que era, né, que era parte do que eu tava vivendo, os hormônios ajustando. E sei lá, a gente não consegue, né? Bom, hoje, se for uma outra, eu vou conseguir captar na hora, eu vou conseguir entender tudo que eu vivi. Mas é muito Uhum. saber de nada, sabe? Enfim. São processos muito, muito complicados, porque uma gestação é tudo muito novo, né? Você tem ali várias novidades. Você chegou a pensar no parto, a idealizar o parto, ou era aquilo, vou deixando acontecer, quando chegar a hora eu vou saber? Eu vou te explicar por quê. Sabe essa minha grande amiga que me Aham. incentivou a ser, vamos, amiga, tá na hora, vamos, vamos. Essa minha amiga idealizou o parto dela, normal, e não aconteceu. Ela teve febre, ela teve que fazer cesárea urgência, e eu sofri muito com ela, isso. E aí eu falei, tá aí, eu vou pensar no plano A e no plano B. Inclusive eu falei pra minha médica, eu falei, olha, se for normal, ok, mas se não, vamos fazer cesáreo. E tá tudo certo, entendeu? Eu não idealizei nada, eu não. Era para que eu ficasse viva e que minha filha também, entendeu? Que minha filha nascesse perfeita, com saúde, que tudo acontecesse bem para ela, porque eu tive uma outra amiga aqui também. Eu tive uma outra amiga minha, passou da hora de nascer, com problema, com medo disso. Assim. Então eu só pedi a Deus para minha filha nascer perfeita. Então eu não idealizei nada, assim, sabe, de como seria, eu entreguei para o universo. Nesse ponto, eu fui super entregue. Eu disse: eu não vou fazer plano nenhum e tá nas suas mãos, Deus. Mas antes disso, Larissa, tinha uma energia que ela é tipo uma taróloga, é uma mulher que eu tava grávida de uns 6 meses. Ela me pegou meu contato e me mandou uma mensagem dizendo que eu ia ter um problema no meu parto. Que ela viu, que ela teve um sonho comigo. E claro, né? Ser grávida, sensível, meu Deus, eu não. Aí eu liguei para um amigo holístico, comecei a pedir ajuda, né? Eu não conhecia o Léo na época. Infelizmente, eu não conhecia o Léo. E aí eu pedi o Pira, que é um argentino,
E eu falei, Pira, me ajuda. Ela falou que eu vou ter um problema muito sério no meu parto e eu não quero ficar nessa energia do medo. Eu não quero sair dessa Travou. energia. Aí, Maísa, confia em Deus. O que você tiver que passar, você vai passar. O que tiver para você vai acontecer. Eu não fiquei nessa energia, entendeu? Então, isso sim, eu idealizei que fosse dar tudo certo. Nisso sim eu tentei trabalhar. Entendi. O importante é você não ter medo. É uma coisa que eu sempre. Voltou? Acho que mais estava travada. Voltou. É uma coisa que eu E sempre. Ah, pode falar, talvez Má. mesmo que eu tivesse trabalhado, idealizado que ia dar tudo certo, talvez eu fiquei lá no fundinho, ainda fiquei com medo. Pode ter sido, traindo, né? Tô criando. Aquele medo fica no inconsciente da gente, né? Às vezes a gente não traz durante a gestação, mas no momento do parto, aquilo que foi dito lá atrás, ele vem à tona com tudo. O parto ele é um momento muito de que se você não trabalha as coisas no processo de gestação ou antes, o momento do parto ele é um momento que as coisas vêm como uma enxurrada, assim. É, então eu sempre costumo falar, pergunto muito, como é a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com a sua família? A sua relação com o seu corpo? Porque se em algum desses lugares existe algum nó, existe alguma coisa que não foi trabalhada, no momento do parto ela vai vir. E ela vai vir assim com força total, porque é um momento muito intenso, né? Ele é um momento de entrega, é um momento que tem hora do parto que você, não sei se você já ouviu falar da partolândia, que você vai para outro planeta. Que você fala com a mulher, ela tá ali, ela te olha, mas ela não consegue te responder. E elas falam, Lari, eu não sei onde eu tava. Quando eu voltei pro corpo, já tava na hora de fazer força pro bebê sair. Então, é algo que a gente sempre trabalha bastante, né? Como é a sua relação, como são suas relações, como é tudo, como é que tá a sua cabeça no momento do parto. Porque eu acho que acredito que o que você teve foi diabetes gestacional. Foi. Nem tanto por conta do tanto que você comeu no Brasil, que faz a gente comer mesmo. Mas você falou que como a sua mãe já teve, e ela tem um fundo genético. Uhum. Ela tem esse histórico, né? E não é por comida. Tem mulheres que realmente têm essa tendência. Na diabetes gestacional, o que acontece é que a sua placenta, ela meio que cria anticorpos para a insulina. Então, aquela insulina que é para o seu corpo consegue atravessar essa barreira, né? E aí vai causando essa diabetes gestacional. O que não impede de ter parte normal, o que não impediu você. O que eu achei legal da conduta aí dos Estados Unidos, que é muito diferente da conduta daqui. Aqui, dependendo do profissional que você pega, assim, eu diria que 80, 90% diabetes gestacional eles já encaminham para uma cesárea. Quando na verdade poderia ter sido feito isso. Olha, passa uma dieta, passa uma atividade física, para que essa criança possa vir de forma natural, né? É o que você falou, você estava preparada para os dois tipos de parto, você não idealizou nenhum. Como você já tinha ali a diabetes gestacional, você falou, bom, o que vier, né? O importante é ter o bebê. Existem muitas mulheres que idealizam o momento do parto. Então, a gente pergunta, você quer um filho ou você quer um parto? Né? Que são coisas bastante diferentes. Então, existe mesmo essa tendência a idealizar ai, o parto perfeito, um parto na água, com velhinhas e tal. Mas às vezes não é possível, às vezes o bebê enrosca ali, às vezes não dá para ter parto normal de jeito nenhum. E essa mulher se frustra e no pós-parto isso vem muito, muito forte. Então, assim, a diabetes gestacional, eu acredito que já tenha te deixado meio preocupada. Né? Já fica ali, por mais que você tente. Como que, assim, ficou o teu psicológico? Como que você É, tentou levar a coisa de diabetes gestacional? deixou, e assim, tava muito frio aqui e eu tinha que andar todos os dias para diminuir um pouco. Eu lembro que era. Mas eu falava, não, pela minha filha eu faço. Mas também, uma outra coisa que aconteceu no meu. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer. Quando eu fiquei grávida, muitas coisas eu não conseguia fazer. E trouxe um pouco de frustração e ao mesmo tempo de paciência. Mas isso eu já conversei com meu esposo, outro filho, e eu expliquei pra ele como eu me senti. Quero um suporte dele maior se eu ficar grávida de novo, sabe? Porque eu me senti desamparada, sabe? E uma outra coisa, assim, que foi muito forte pra mim foi quando minha filha, né? Começou a vir, assim, e a cuidar dessa criança. Na verdade, a experiência que eu tive com crianças não pega jeito. Peraí.
né? Por que que tá assim? E aí, minha filha, com 10 dias de vida, ela teve a primeira infecção de ouvido dela. E era todo mês. Até 2 anos. Na quarta infecção dela de ouvido, eu fiz um método com cebola. E aí é super simples, sabe? Corta a cebola as laterais e coloca no borbulhando. E ali, com 15 minutos fervendo, vai soltar um pouquinho que você quer e vai pôr no ouvido do neném. Isso cura. Travou, acho que a Maísa travou. Voltou. É, Ih, tá. tá Travou de travando. novo. Tá travando. Você tá perto do modem, Maísa? Porque às vezes a gente ficando perto do modem, ele dá uma ajuda. Voltou. Posso ir para bem mais perto. Que acho que fica melhor para falar. Peraí. Acho que dá uma ajuda. Vamos lá. Melhor. Sim. Então, Eu acho muito importante a gente... melhora. Você conseguiu amamentar depois desse processo, depois do parto? Rolou tranquila a amamentação ou rolou a mamadeira e tal? Então, no início demorou uns 3 dias até a Zig para me ajudar, devido, né, também essa que eu perdi muito sangue. Mas eu consegui amamentar sim depois. E a minha filha, ela gostava muito do peito, ela gostava muito, tanto que ela é aquela criança oral, total. Estão pedindo pra você repetir a técnica da cebola, Maísa, que ficou meio cortado. A cebola, você vai pegar os 2 cantinhos dela, aquela que tem os cabelinhos, as 2 partes, sabe? Você vai pegar uma cebola e vai partir os 2 cantinhos dela. E nesse cantinho, é como se fosse um peitinho, né? Quando você vai pegar a parte do peitinho, a parte da cebola de dentro e vai colocar num copo de vidro. E aí, dentro do copo de vidro, você vai colocar num banho-maria, numa panela com água. E vai tampar essa panela. E vai deixar por uns 15 minutos cozinhando. Não deixa a água da panela entrar no copo, né? Deixa lá só cozinhando. E aí você vai tirar. Quando você tirar, vai sair um pouquinho de líquido de cada uma desses peitinhos da cebola. E aí você vai colocar no ouvido do neném. É mágico. Curou os ouvidos da minha filha. Estão perguntando quais as indicações e conselhos para que a próxima experiência tenha o mínimo possível de influências que a preocuparam. O mais importante de tudo você já sabe que existe essa tendência à diabetes gestacional. Então, se você sabe que já existe uma predisposição a alguma patologia da gestação, se aconteceu na primeira, pode ser sim que aconteça na segunda, já ir preparando. Então, vou engravidar. Então, já deixa eu diminuir aqui carboidratos e tal. E aí, durante a gestação, fazer as caminhadas, cuidar da alimentação para que essa gestação corra o mais tranquilo possível. Uma outra coisa é a rede de apoio. Eu gosto muito de falar da rede de apoio, naquela famosa frase que é preciso uma aldeia para criar uma criança. A rede de apoio ela é fundamental, que é o que a Maísa apontou. É muito importante que essa mulher se sinta amparada, se sinta acolhida durante essa gestação. Você está num país que não é o seu, não é o país que você nasceu, por mais que você tenha escolhido para viver. Você não tem a mãe ali do lado, não tem uma irmã, não tem muitas amigas próximas, então você não tem muito com quem trocar ideia, né? E aí, às vezes, o marido tá trabalhando o dia inteiro. Quando chega cansado. E a mulher quer falar, né, sobre o bebê, né? A gestação não é o assunto principal. Então, é importante a gente ter essa rede de apoio. É muito importante, mesmo que você não tenha uma doula acompanhando o teu parto, procura grupos rodas de gestante, vários hospitais, vários lugares têm esses grupos, né? Conversar com outras gestantes, de repente, quem tá grávida? Uma amiga que tá grávida. Então, você mesma pode montar o seu próprio grupo de gestantes para trocar figurinha. Com relação à questão do parto, o parto ele tem muita intervenção. Não sei como é que funciona aí nos Estados Unidos. Me parece que é bem parecido com no Brasil, né? Você teve ela deitada ou foi em outra posição? Deitada. Eles colocaram minhas pernas suspensas, né? E aí, uma pessoa segurava minha cabeça e eu segurava. Eu lembro que eu tinha acesso aos meus braços e eu segurava na cama para fazer força, sabe? Deitada. É muito importante a gente se movimentar durante o parto, principalmente no processo de parto natural, ou seja,
foi induzido, 40 semanas. Eu até entendo a indicação da indução pela diabetes gestacional. Mas uma vez que dilatou, tá, pô, tava 4 centímetros, não tinha necessidade de você enfiar mais medicação nisso. Né? Infelizmente é o protocolo, a gente tá ali nas mãos, né? Hoje em dia, a gente tem mais acesso à informação, mas 4 anos atrás você não tinha tanto esse leque todo, esses Instagrams, todos esses blogs sobre maternidade. Então, provavelmente você ficou inchada depois por conta da quantidade de medicamento de indução. Porque o parto, eu falo que o parto, ele é espiritual, ele é emocional, parto ele é um evento sexual também, né? A gente não pode ignorar esse fato. E é onde a mulher tem que ter liberdade, liberdade para andar, liberdade para comer, liberdade, inclusive, para parir na posição que ela escolher, para passar por esse processo sem o mínimo de intervenção possível. Então, eu sempre aconselho, olha, procura se você, certo, nem todo mundo topa o parto domiciliar, né? Também não é todo mundo que pode. Mas a questão do lugar que você vai parir, você falou, já não senti que a energia estava tão boa assim. Então é muito de sentir o lugar. A mulher tem que parir onde ela se sente confortável para isso. Se ela não está confortável, se ela não se sente segura, ela não vai conseguir passar pelo processo. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo dos bichinhos. Quando a gente tem um animalzinho que está ali na mata tendo um filhote, e nós somos animais, nós somos tão hormonais quanto qualquer outro animal, você tá tendo ali um coelhinho, o coelhinho tá parindo. Se a coelhinha que tá parindo percebe que tá vindo uma onça, na hora o trabalho de parto dela para. Porque o corpo dela entende que ela tá em risco e libera uma quantidade gigantesca de adrenalina. Então esse trabalho de parto para. Até essa coelhinha achar um lugar seguro onde ela fale, ufa, agora eu posso parir. E aí o trabalho de parto continua. Então é bastante isso. É muito comum que isso aconteça, né? Você travar durante o trabalho de parto porque você não está segura, você não está segura da equipe que está te atendendo, você não está segura. Gente que já não gosta do hospital. Maísa travou. Vamos chamar a Maísa de novo. Tem pergunta na caixinha. Maísa, volte. Vamos ver se a Maísa volta. Maísa, está por aí? Enquanto a Maísa não volta, eu vou continuando o que eu estava falando para vocês. Então, tem muitas mulheres que não se sentem seguras, que o trabalho de parto para totalmente. E aí a equipe médica que está atendendo entende que você precisa de mais indução, que você precisa de mais intervenção. E aí eu queria Maísa aqui, porque eu precisava falar com ela. Cadê Maísa? Deixa eu dar uma procurada. Onde está? Maísa, pede para entrar de novo, mulher de Deus. Pra gente ir conversando. Conexão. Vamos lá. Mas digo que tô tentando achar a Maísa aqui pra falar com ela. Acho que a conexão da Maísa foi embora. Vamos lá que a Maísa vai entrar de novo. Opa! São. Infelizmente, a Carol tá falando que eles são mestres em indução. Infelizmente, aqui no Brasil, eles também são, mas olha a cascata, né, de indução. Já tinha sido induzido com soro, aí colocou comprimido, trouxe mais indução. Então, assim, levou uma cascata de induções. E aí, o parto ali induzido, ele realmente é mais dolorido. Né? Você não tá lidando com hormônios seus, porque a gente quando entra no trabalho de parto, produz ocitocina, eu chamo de coquetel, a gente produz um coquetel de hormônios. Tanto que as mulheres, tem mulher que, quando a gente fala vai para outro planeta, nessa partolândia que é logo antes do bebê nascer, é quando os hormônios eles estão ali. Voltou. É quando os hormônios estão ali a todo vapor. Então a mulher tá realmente drogada no bom sentido, que é o drogado bom, né? Com todos os hormônios ali. Oi, Maísa, voltou. Oi, querida. Oi, querida. Estou comentando com as meninas da questão da indução, né? Aí nos Estados Unidos até a Carol falou que eles são mestres na indução. E realmente, acho que assim, se já estava com 4 centímetros, por que eu vou induzir?
mas porque o hospital ele quer que você saia de lá o mais rápido possível. Infelizmente, essa é a realidade em muitos lugares, né? Então, eles querem que tudo acabe logo para liberar leito, para liberar sala, e fazem essa forçação de barra. Que de certa forma, consideraria isso eu não, né? O sistema geral é violência obstétrica se você não é respeitado. Não é respeitado o tempo dessa mulher, não é respeitado o processo hormonal dela, porque cada parto é um parto. Existem mulheres que vão parir em 2 horas. Existem outras que são 24 horas de trabalho de parto ativo ali, com dor, né? E o parto induzido, ele é bem mais dolorido, porque não são hormônios seus. São hormônios que estão ali sendo colocados em você. Então, eu acredito que o teu inchaço tenha sido por conta desse excesso de medicação que colocaram em você. Então, foi bem provavelmente por isso. E pode também ter sido por causa do inchaço. Também deve ter contribuído o fator emocional, o fator espiritual, né? Coisas que deviam ter ido e não foram, porque é tudo muito novo. É tudo muito intenso no trabalho de parto. Você não estava num ambiente tranquilo. Eu até imagino que era uma sala toda branca com um monte de luz clara ali em você, né? Quando a gente aconselha que, na verdade, seja a temperatura baixinha. Então, assim, baixa a luz, deixa uma meia luz, uma lampadinha só de canto, porque essa mulher, ela se recolhe. A mulher ela precisa desse recolhimento, né? Tanto que no trabalho de parto a gente passa por fases, e no começo a gente brinca, a gente conversa, e aí, mó bate-papo tá ali. Conforme esse trabalho de parto vai evoluindo, você vê a mulher mais assim, mais cabisbaixa, mais introspectiva, tanto que ela não quer nem que você responda, não quer nem responder. Se pergunta que é água, ela não consegue responder, ela não quer falar com ninguém, porque ela tá ali internalizando esse processo dela, vivenciando esse processo. Infelizmente, na nossa cultura moderna, a maioria não tem essa possibilidade de vivenciar o seu processo, porque é muita intervenção, é muita gente se metendo em algo que poderia seguir o seu fluxo natural, né? Então, é bastante. Eu acho isso bastante cruel com esse bebê que tá nascendo, que não pode seguir o caminho dele. Poxa, por que eu vou ficar forçando a barra, né, pra criança sair logo? E realmente a anestesia, ela paralisa. Então, uma vez que você toma analgesia, toma anestesia, você perde a sensação de movimento das pernas, você perde controle de bexiga. Aí, às vezes, precisa passar uma sonda para esse xixi sair, para o bebê poder passar. Mas, assim, é o que eu falo, a analgesia ela é super bem-vinda. A gente sabe até onde vai a nossa dor. E eu saí de um curso recentemente que a gente trocou a palavra dor por sensação, por desconforto. Porque o parto ele não precisa ser dolorido, né? A dor do parto ela é a única dor fisiológica que a gente sente. Geralmente, quando a gente sente uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor no pé, uma dor em algum músculo, é porque alguma coisa está errada. É porque algo não está bem. A dor do parto não, ela é fisiológica. Ela é uma dor que você sente porque alguém tem que sair dali, porque deu o tempo desse bebê ali ser formado e ele precisa sair. É por isso que a gente fala em sensação de desconforto. Ele é um desconforto fisiológico, mas dependendo de como você lida com a dor, dependendo de como ele é conduzido, ele vai realmente ser dolorido. Né? Aquela velha frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nem sempre, às vezes fazem a gente sofrer. Né? Às vezes o sistema que a gente está inserido faz a gente sofrer porque não dá voz para essa mulher. E assim, Larissa... desculpa. Imagina. Não? Posso falar? Pode falar. Então, e a minha filha para me trazer uma coisa comigo mesma, com a minha mãe, minha criança, com tudo. Através dela, eu senti que eu precisava buscar, e continua. De vez em quando ela ainda me traz umas mensagens da criança, que foi vivida, algumas memórias, enfim. Hoje eu estou num outro processo, né? Depois que eu tomei paz, depois que eu me conectei com a mãe interna. Eu hoje, claro que a gente tem que sempre, né, fazer os planos, entregar. Né? Nem sempre vai acontecer da forma que a gente quer. E a gente tem que estar preparado para isso. Mas se eu engravidar novamente, eu vou buscar uma dúvida. Eu vou fazer diferente. Com certeza. O Léo tá te perguntando
o que que esse momento influenciou na sua vida hoje? Se a dor te fez repensar uma nova possibilidade, se a dor te fez repensar numa nova possibilidade de ser mãe. Como você vê isso hoje? As suas superações. Sim, a dor, esse trauma que eu tive me impediu. Minha filha vai fazer 5 anos, né? Então, quando eu vim com alguma ideia, né, meu marido chorava. Eu quero outro filho, eu quero outro filho. Eu falava pra ele, vou te dar o divórcio, tá com outra mulher, vai ter outro filho que você tanto quer. Porque eu não vou passar por isso. E aí eu comecei a pedir ajuda, né? Porque eu quero liberar o trauma, quero... O Léo me ajudou muito e eu acho que já tô quase. Assim, se eu for ficar grávida, eu quero uma outra obstétrica médica e também eu quero... Tá dando eco, né? Acho que tá dando eco. E eu vou tentar ir para o hospital, tentar fazer uma doula com uma outra médica. Sabe? Eu não quero nada que me traga lembranças, nada que... eu acho que hoje eu sou uma outra pessoa, Léo. Então, eu acho que, com certeza, isso acabou me impedindo, sim, na época, de ser mãe de novo. Mas agora, com todo esse processo e com essa vontade de ficar lá à frente, porque agora não é meu esposo, sou eu que quero outro filho. Então, eu acho que agora eu tô começando a ficar preparada, sabe? Ressignificar esse parto, né? Como foi? Porque, de certa forma, quando é induzido, quando é cheio de intervenções, isso é tirado da mulher, essa autonomia, essa escolha de como que eu quero fazer, que posição que eu quero parir. Porque, de forma geral, a melhor posição para parir é de cócoras, né? Eu até brinco, falo, a melhor posição é a das índias, tem que parir como as índias. E às vezes isso não é permitido pra gente, a gente se culpa. Eu ouvi de muitas clientes minhas falarem assim, nossa, Lari, mas nossa, no meu primeiro filho eu me arrependo tanto de não ter tido. Poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse feito. E eu falo, você não tem que se culpar. Porque o que você fez foi o melhor, porque você deu o seu melhor com aquilo que você tinha na sua mão. Né? Ninguém bate na tua porta e fala assim, olha, é assim, deixa eu te contar como é que faz, não sei o quê. Então, assim, você fez o melhor. Para um primeiro filho é tudo sempre novidade, a gente não tem receita de bolo. Então, eu sempre falo, se livrem da culpa, enquanto mães, se livrem da culpa de não ter tido o parto perfeito, porque às vezes esse parto perfeito, ele não é culpa nossa que algumas coisas aconteceram. Infelizmente, a gente vive num sistema dominado por uma medicina totalmente ali medicalizada, onde tudo tem que ser medicalizado, tudo tem que ter protocolo, e a receita de bolo, e tem que ser o mesmo parto para todo mundo, e puxa logo a placenta porque a placenta tem que sair, não é assim. Né? A placenta ela é o nosso segundo parto. Você pare o bebê e depois você pare essa placenta. Então, assim, eu sempre falo para as minhas gestantes, quer carimbar a placenta? Quer tirar fotos da placenta? Quer levar a placenta para casa? Né? Porque ela também diz muito. Mas é isso, é tudo muito, muito protocolo, é tudo muito receita de bolo. E parto não é receita de bolo, maternidade não é receita de bolo. Cada parto é um parto, então você tem que fazer da forma que você quer. Infelizmente, as equipes não estão prontas para respeitar, para dar esse protagonismo para a mulher. É o que eu sempre falo, quem tá ali em volta tem a obrigação só de servir a mulher. E aí tem gestantes minhas que eu falo, eu sei que você vai me xingar, você pode me xingar, eu aguento, eu sei que chega um momento do parto que você xinga, então não tem problema, não leva pro pessoal. Mas é o teu momento mais ancestral, é o momento que, né, é onde a gente mais se liga com as nossas ancestrais, seja parto normal, seja cesárea, né? Toda mulher vai, não todas, mas a maioria das mulheres vão parir. Quem tem um filho, é um movimento ancestral, é quando você tá ali raiz, né? Nossa, né? Então, ah, fere a gente por dentro. Ter passado por certas violências, não ter tido respeito em alguns momentos. Você conseguiu ressignificar isso ou ainda tem Então, alguma coisa ali? eu comentei com o Léo, né? Eu falei assim, Léo, me ajuda a liberar o que eu tenho para liberar.
E aí ele falou que ele ia me ajudar. E ele falou que essa live seria uma forma também de eu colocar para fora. Sim, Seria uma ajuda, entendeu? sim, a gente tem que falar, tem que ressignificar as coisas, porque tem um impacto sobre a gente. Eu sempre pergunto para as minhas gestantes, como foi o seu parto? Como foi o seu nascimento? Então, acho muito interessante a gente pegar esse detalhe, né? Ah, tô grávida. E aí, mãe, como é que foi? Como é que aconteceu? Como que eu vim ao mundo? E realmente, ela veio, esse desafio veio cercada de amor, né? Porque eu achei lindo, fiquei emocionada com a tua visualização dela se despedindo do plano É, espiritual. essa parte lá foi bem espiritual. Essa parte foi bem forte, sabe? É como esse momento que você falou que a gente fica pra lá, eu fiquei bem pra lá, tipo, sabe? Era só eu mesma e foi bem forte esse momento aí. Quando eu tinha que empurrar, eu fiquei bem conectada com a espiritualidade. A ajuda para que ela viesse logo, a capacidade de mãe, mas que me ajudasse também a empurrar, porque eu estava preocupada como é que eu ia empurrar essa criança sem ter controle do meu corpo, sem sentir o meu corpo. E tem porque vem, né? Eu achei muito respeitoso com ela, essa permissão de se despedir. Aí você fala, ah, na época eu não era tão conectada. Você achava que não era, porque você já era conectada. Porque eu nunca ouvi isso de mulher nenhuma. Eu vi ela se despedindo do plano espiritual e vindo. Assim, achei lindo, achei isso sensacional. As meninas estão falando aqui da placenta. Não é tão comum assim os médicos mostrarem a placenta. Hoje em dia a gente carimba, tem mulheres que pedem para ver por conta dessa ligação espiritual. Antigamente você enterrava a placenta. Nos anos atrás, você tinha parto com parteiras e tal, que não tinha médico. Essa placenta era cavado um buraco, era enterrado na casa. E geralmente colocavam uma pedra em cima. E aí tem a parte de lendas, mas eu não lembro muito o que acontece se não enterrar a placenta. Mas acho que é para aterrar a criança, uma coisa assim. Acho que o nascimento dela foi bastante respeitoso da sua parte. Você foi uma mãe que respeitou o tempo dela de nascer, que respeitou a espiritualidade dela. Como que ela é hoje nessa questão de espiritualidade, a personalidade dela? Ela é bem amorosa. Quando eu casei, eu tive por um amigo espiritual, né, no centro que eu ia, pediu para eu ler um livro que chamava Educação Começa Antes do Parto. Education Begins Before Birth. E eu li esse livro na gravidez umas 3 vezes. Esse livro dizia que a mãe, ela pode falar o que ela quer que a criança dela seja. E eu sempre falava, minha filha, eu quero que você seja muito amorosa e muito feliz. Eu lembro que era uma coisa que eu falava bem forte, eu repetia isso. Seja lá o que você for, se você for amorosa e feliz, eu vou ser muito feliz, sabe? Eu não queria colocar, minha filha vai ser médico, não, ela vai ser o que ela quiser, entendeu? Porque isso daí é uma questão dela. É ela que vai resolver escolher o que ela quiser. Mas aí nesse livro me vinha essa coisa, de dizer, eu quero ser muito amorosa e muito feliz. Ela é uma criança muito feliz, muito amorosa, mas muito difícil também, assim, uma personalidade muito forte. Não vou falar difícil a palavra, mas muito esperta, muito inteligente e muita energia, muita energia. Ela é capricorniana e tem muita energia. É isso. Questionadora. Desculpa, você falou lá? Ela é questionadora. É bom ser assim, ninguém vai dobrar ela assim tão fácil. Ela tem a opinião dela. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela quer e ela já sabe, desde bebê. E a minha filha, desde quando ela era neném, ela não tinha rosto de neném. Não tem os neném que tem rosto de neném? Aham. Ela sempre teve um rosto de um espírito mais velho. Ela Não nunca sei teve um rostinho de carinho. Que legal. Estão perguntando aqui numa visão espiritual o que é a placenta. Numa visão espiritual, a placenta ela é um órgão muito importante. Ela é a árvore da vida. Então, ela é o que conecta essa mãe a esse bebê, né? O bebê respira através da placenta, a mãe envia sangue, envia nutrientes através da placenta. E tem algumas doutrinas, religiões, não sei, que acreditam
que a placenta ela é uma espécie de irmão. Que quando a mulher pare o bebê e depois pare essa placenta é um ser que vai proteger o bebê para a vida inteira. Ai, tá acabando o tempo, se acabar, vou reconectar. Então a placenta ela é uma espécie de guia espiritual, ela é essa conexão, ela é a árvore da vida. Se você pegar a foto de uma placenta, a imagem de uma placenta para ver, com todos os vasinhos, ela parece mesmo uma árvore. É a árvore da vida, é de onde vem aquele bebê, é o nosso aterramento, né? Por isso essa questão de enterrar a placenta, para manter aquele bebê ali na terra, aterrar essa criança, trazer. Eu sempre falo para as minhas gestantes, peçam para ver a placenta de vocês, claro, as que se sentem à vontade, né? Peçam para ver, tirem foto, carimbem, que a gente pega a placenta, coloca em cima de um tecido, vai com uma cartolina e vai carimbando essa placenta. Então, em vários partos eu faço esse carimbo de placenta. Geralmente eu ofereço, quer que carimbe a placenta? Você já vai pro parto com uma cartolina, duas cartolinas pra ir carimbando essa placenta. Muitas mães têm isso como uma recordação. E tem gente que faz a cápsula de placenta também, tem gente que manda manipular, tem gente que bate a placenta no liquidificador e toma, que come a placenta, né? Porque acreditam que devolve pra mãe essa energia. Então, assim, tem uma série de funções terapêuticas também Uhum. essa, essa placenta. Então, eu sempre falo, olha a placenta, pra você ver como é bonita. É um órgão muito bonito. Né? É o único órgão que a gente desenvolve. Olha como é complexo. Né? A gente desenvolve um órgão enorme durante a gestação e depois ele cumpre a missão dele e vai embora. Super legal. E, Maísa, você começou a trabalhar com criança antes ou depois de ter filho? Eu já trabalhava antes, né? Como eu te falei, eu trabalhei e cuidei de uma menininha, né, antes. Mas antes eu também cuidei de outras crianças. E a ideia da creche, na verdade, quando eu já cuidava dessa menininha, quando eu engravidei, eu falei, acho que agora é a hora de eu abrir minha creche. Mas eu não estava preparada, tinha várias coisas que eu precisava curar para ter coragem, entendeu? E aí foi quando eu dei a mão pro Léo e entrei nas terapias e falei, já que é vamos curar tudo que é para curar. E aí, claro, eu fui primeiro na criança. Acho que a criança interior, acho que vai ficar a vida inteira, né? Tendo questões. Fica. Mas aquelas partes difíceis que estava a ressignificar, o Léo me ajudou a liberar tudo e foi incrível. Super indico, né? Porque foi incrível. E depois também tomar os meus pais, porque eu queria muito montar a minha creche, mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? E aí, quando eu tomei os meus pais, e o Léo também me ajudou nesse processo, né? Que às vezes eu ficava insegura. Aí eu tive coragem e abri. Então, minha creche vai fazer 2 anos em novembro que eu abri. E eu cocriava muito, eu numa roda com umas 6, 7 crianças. E esses dias realizou essa cocriação minha. Eu fiquei tão emocionada, porque é tão mágico, né? Quando a gente sonha, quando a gente faz esse exercício de cocriar, de sentir, de colocar emoção, de alegria. E depois você vê ali a foto realizada. E aquele momento foi mágico quando aconteceu. E é forte nessa energia de ter criança sempre perto, né? É uma pureza, é uma sinceridade, né? Você não tem que pisar em ovos, você não tem que se preocupar, porque eles são sinceros, eles são serizinhos em formação. Eu acho criança o máximo. É. E assim, Lari, eu até queria falar um pouco assim, não sei se vai dar para falar nessa live, mas talvez a gente fale numa outra live, a questão de como os nossos filhos trazem nos cutucam, né, com a nossa criança. Eles vão Muito. trazer questões que a gente viveu e de dor também com a nossa criança. E aí, por exemplo, de se sentir rejeitado na infância. E esses dias minha filha tinha 2 amiguinhos excluindo ela e acaba reverberando, né, lá atrás. É um gatilho que puxa. Então, enfim, seria uma outra live que eu adoraria ouvir. Nem digo participar, acho que talvez seria, né, não sei. Mas as crianças, elas estão sempre nos trazendo muita alegria, mas elas também nos trazem, na verdade, elas que nos ensinam, né? Então, Muito. e assim, hoje eu consigo muito perceber quando os pais são desconectados da criança, né? Porque eu fui essa mãe totalmente desconectada, né? E também era desconectada da minha mãe, né? E
E eu acho que tudo isso tem um propósito, claro, né? Pra, Sim. nesse trabalho meu de cuidar de criança, poder perceber ali. E com a minha filha também é como é que eu vou te falar? É um desafio, né? Acho que é desafiador ser mãe. Mas não existe amor maior. Então, acho que com tudo isso, eu tô me preparando para, se o universo, né, permitir, para ser mãe de novo. Torcemos. Eu tive essa experiência também, não por muito tempo, por pouco tempo de trabalhar com criança. E sim, a gente percebe o quanto, o quanto os pais às vezes são desconectados, né? E aí tem um filho, aí a criança tem tudo, porque ia pra escola e, nossa, tem tudo. Tem um tablet de última geração. A criança de 3 anos tem um celular de última geração. Mas é uma criança que ela pede colo toda hora, que ela solicita você toda hora. E aí, por ter toda essa questão de já ter trabalhado, né, antes de ir para essa escola com nascimentos e tal, ficava me perguntando como será que essa criança nasceu? Né? Porque na reunião de pais, a hora que você conhece os pais, você fala, tá explicado por que que a criança é assim, tá explicado por que que é agitado, por que que não sabe ouvir não, por que que não obedece. Não que a gente queira que a criança fique quieta, né? Mas por que que é tão, né, tão agitado o tempo todo e não ouve, não respeita os colegas. Então eu sempre me perguntava, como será que foi o nascimento dessa criança? Como será que foi o parto? Como é que são os pais? Como que é essa dinâmica familiar, né? E sim, você de forma alguma foi uma mãe desconectada, porque uma mãe para permitir essa despedida da filha no plano espiritual, tem uma coisa que não é desconectada, é conectada pra caramba, né? Foi lindo, assim, é lindo te ouvir, Maísa. Tô só gratidão, prazer, assim. Gratidão, eu queria você aqui comigo, Lari, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Porque eu não vou querer, sabe, estar numa sala cheia de luz da forma como foi, e eu vou querer tentar pelo menos suportar, passar por essa dor do parto, sabe, sem interferência. Vamos ver se eu vou conseguir, eu não sei. Enfim, a gente joga pro universo e deixa, né? Eu acho que a gente tem que. Eu sou muito disso, assim, de aceitar o que é. Às vezes a gente cria muito e depois se frustra, né? Então, assim, eu acho legal imaginar e tudo, mas dizer, ok, eu solto, né? Seja lá como for, né? Mas hoje, com certeza, né, ouvindo também as outras lives suas, me fez também isso, tipo, sabe, eu não quero ter essa interferência, eu não quero, mesmo que eu esteja com diabetes, provavelmente é muita chance, eu acredito, eu não vou querer ser induzida, entendeu? Enfim, eu agradeço de coração. Eu tenho adorado, tenho acompanhado as lives com o Léo e tem sido de muito, sabe, tem me trazido muito acalento, porque eu falo com a minha alma, né? Tudo que eu vivi, tudo. E aí, até para entender a questão, né, dos baby blue, da depressão pós-parto. Porque eu não vivenciei aquela parte de dor, né, do parir, de fato, né? Vivenciou, né? Vivenciou, mas de uma forma, mas com muita intervenção, né? E isso, né, como eu tinha falado, barra um pouquinho o processo. No próximo, olha, é quente, já chega metendo louco, já chega baixando luz, desligando ar-condicionado, botando gente desnecessária pra fora, enquanto não engrena, não precisa daquele monte de gente lá pondo pânico. Né, me chamou a atenção também da forma como eles falavam. Então, a gente sabe que a pessoa, por mais que no estado de saúde, mesmo quando o paciente está em coma, está ali no estado vegetativo, detesto esse termo, mas enfim, a gente escuta os ruídos em volta. A audição, ela é um dos últimos sentidos da gente que vai. E a falta de sensibilidade de, né, tratar aquilo ali com um pouquinho de mais calma, de olha, tem um ser humano ali. Uhum. Então, mesmo sendo formada em enfermagem, e sendo formada em enfermagem, a minha grande briga é essa. Ali na tua frente não é só um paciente, é o amor da vida de alguém. É a mãe de alguém, é a filha, é a esposa de alguém. Então, cuidado com as palavras, né? Eu pego muito no pé de médico, de profissional da saúde, cuidado com as palavras, né? Às vezes a pessoa não. Os médicos tá com um monte de termo ali que você não tá entendendo. E ai, vai morrer, o coração vai parar. Então, eu acho isso também uma violência, eu acho isso uma forma de violência. Eu acho que
Eu quero muito ver uma live sua falando sobre criança. Não sei se com o Léo, mas eu acho que você tem contribuições riquíssimas para dar sobre lidar com criança, sobre como é isso, sobre como é trabalhar com criança, as personalidadezinhas deles, sobre educação, porque eu tô no antes, né? Eu tô no antes dessa criança nascer e ali mais pertinho é amamentação, pós-parto, mas o depois eu tive pouca experiência, assim, trabalhei, dei aula, mas falei, bom, não é aqui. Acho que também porque não aguentei ver algumas coisas, né? Dentro de ambientes escolares tradicionais, né? Como a criança é tratada. Mas eu tô muito curiosa para entrar nesse mundo. E tô muito grata. Se alguém tiver alguma pergunta para mandar para mim ou para Maísa, pode mandar. E tô muito grata, muito feliz. Espero que você tenha conseguido ressignificar algumas coisas, tenha conseguido pôr tudo pra fora. Espero que para mim, assim, foi um presente. Adorei a oportunidade. E aproveitar aqui, antes da gente dar tchau, e falar que a gente tá com um grupo, Girassol Materno. Eu não tô conseguindo mandar os links no feed, também não tô conseguindo mandar nos stories, mas quem quiser me manda um direct, eu sempre falo inbox. Um direct, que aí eu mando o link do grupo. Mas entra lá no grupo, acho que você vai ajudar muito. Com certeza eu vou entrar e eu que agradeço ao Léo. Foi muito bom, muita gratidão. Você é uma fofa, Lari, e Você também. é ótimo, sabe? É ótimo ouvir suas lives e com certeza eu vou entrar nesse grupo. E o que eu puder ajudar, enfim, conte comigo. E quem sabe, né? Você vem pra cá, enfim, né? Pode sonhar. Quem sabe, né? Tô pensando. Era um plano para esse ano, antes da pandemia, fazer um intercâmbio, não nos Estados Unidos, mas eu fiquei sabendo que tem no Canadá. Onde você vai e tem uma experiência nas casas de parto, com as enfermeiras obstetras do Canadá e faz essa vivência. Eu queria muito, mas aí veio a pandemia, né? Também pra gente ressignificar, falar, pera, calma, não é o momento ainda, né? Exato. Tem mensagem da Paty. Falou que vai dividir algo. Que enquanto ela estava aqui com essa experiência na live, a filha dela caçula veio na sala e disse: Nossa, meia hora que eu senti que queria muito te abraçar. Ai, que linda! A filha dela foi dar um abraço. Que lindo. A Paty falou que se conectou, foi o parto dela que conectou aqui. Ah, gratidão, Paty, gratidão por todo mundo que assistiu. Muito bom ter a participação de vocês aqui. Léo, gratidão por nos acolher, por permitir que a gente use teu espaço, por dar voz a gente. É muito importante isso. Adorei, Maísa. Foi muito importante. Foi demais pra Então, mim ouvir esse gratidão relato. a todos vocês. Gratidão, Lari. Grande beijo. Beijo, beijo todo mundo. Vou encerrar aqui. Beijão.